Fala pessoal, Fernando Viriato aqui do canal VBA Online e hoje nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como medir a performance do seu código em VBA. É isso aí, vamos começar então. O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou adicionar um módulo para a gente codificar, inserir o módulo e vou criar minha sub. Vou criar minha sub aqui como teste performance. Beleza? E agora o que eu vou fazer? Eu vou declarar algumas variáveis aqui para a gente fazer um... Eu vou fazer um laço aqui de linhas e colunas para a gente conseguir medir a performance do nosso código. Tá? Então eu vou declarar aqui uma variável i como inteira. Vou declarar uma variável j também como integer. Tá? E aqui sem julgamento de tipo de variável, enfim, é só uma questão de exemplo. Para o nosso código aqui não vai fazer muita diferença. Eu vou declarar uma variável chamada lim como long. Vou declarar uma variável call como long também. Aqui eu vou criar também uma variável como worksheet, né? Uma variável ws como worksheet. E vou declarar também uma variável chamada tempo para medir o tempo que vai durar a execução do código. Tá? E aí, a partir desse tempo, a gente tira a conclusão da performance. Então, beleza. O que eu vou fazer aqui primeiro? Primeiro, eu vou falar que a minha variável lim vale 100. Tá? E a minha variável call vale 10. Ok? Então, aqui, basicamente, são 100 linhas e 10 colunas. Tá? A gente vai conseguir identificar isso. Vou setar a minha WS como worksheet. Como Active Sheet, né, que vai ser a minha planilha Active Sheet, que vai ser a minha planilha ativa, tá? E aí, com a minha planilha ativa, eu vou fazer as instruções. E aí, aqui eu coloco um end with. Maravilha. O que eu vou fazer aqui agora, então? Eu vou informar que a minha variável tempo vai ser igual a timer. Tá? Então, dentro do VBA, timer, ele vai controlando o tempo. Né? É como se fosse um clock, um relógio que vai contando o tempo ali e a gente consegue capturar essa informação e colocá-la dentro de uma variável. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um laço colocando aqui, né, for i igual a 1 até a minha linha. Vou dar um next na linha. E aqui dentro eu vou dar um for j também igual a 1 até coluna. E a próxima coluna. Tá? E aqui dentro o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, vou preencher na célula número da linha e número da coluna com a informação, colocar uma informação qualquer aqui, por exemplo, texto. Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou executar o código. E quando eu executar, o que vai aparecer aqui? Ó? Ele vai preencher o texto, tá vendo? Ó? Então, assim, são 10 linhas e 100 colunas, né? Perdão, 10 colunas e 100 linhas. Então, até a linha 100, eu vou dar um Ctrl seta para baixo. Perceba que ele preencheu até a linha 100 com texto e até a coluna 10 com texto. Maravilha. Então, o nosso código está funcionando. O que eu vou fazer? Eu vou deletar aqui, eliminar tudo, excluir. Tá? O que a gente quer fazer aqui? A gente quer medir a performance, né? Então, depois da execução, o que eu vou colocar aqui? Ó? A gente capturou a informação do tempo inicial aqui em cima, né, quando entrou no laço. Então, aqui no final, aliás, quando entrou na planilha ativa, aqui no final eu vou dar um debug.print, tá? E vou pedir para pegar o tempo atual, né, o tempo decorrido depois da execução e tirar o valor de tempo. Tá? Então o debug.print ele vai calcular o tempo naquele instante menos o tempo inicial, que foi o que a gente capturou aqui. Né? E através dessa informação a gente consegue medir quanto tempo decorreu. Assim a gente consegue analisar a performance do código. Eu vou rodar novamente aqui. Ele foi executou e depois de 0,33 milissegundos
ele preencheu toda a informação, né? Aí você pode falar, pô, Fernando, mas isso é muito rápido, né? Sim, é rápido. Mas na medida em que a gente cresce as informações e os dados na planilha, isso pode influenciar na performance, né? Então, por exemplo, 10 colunas e 100 linhas, a gente tem um total aí de 1000 dados de informação, né? Se eu aumentar para 1000 linhas e 100 colunas, percebam que o tempo decorrido ele vai aumentar significativamente. Então, ó, tá contando, o cursor aqui tá rodando, né? Tá girando e o tempo tá correndo. Então, vamos acompanhar aqui para ver quanto tempo vai demorar para preencher essas informações. Então, nós saímos aí de 1000 dados, né? Que era 100 vezes 10 para... agora a gente tem 100 colunas e 1000 linhas, nós temos 100.000 dados de informação, tá? Percebam que já demorou 13 segundos para poder executar essa função. Agora, se você quiser melhorar um pouco mais ainda essa performance, tem uma função que a gente consegue parar, né, que o Excel fique atualizando. Porque assim, ó, cada vez que eu preencho uma informação aqui, o Excel renderiza para a informação aparecer para nós. Perceba o seguinte, ó, eu vou executar de novo o código. Quando eu clicar, perceba que ele vai preenchendo informação por informação. Né, vai preenchendo célula por célula. E cada vez que isso acontece, o Excel está renderizando a informação na tela para nós em tempo real. Então existe uma forma da gente congelar isso, tá, para parar de aparecer, para que isso melhore a performance. Ó, aqui deu 13 segundos de novo, é que saiu errado, né, acabou comendo a linha para baixo aqui. O que eu vou fazer? Então gravem esse valor, 13 segundos. Eu acabei clicando antes aqui, por isso que deu essa quebra de linha. Então 13 segundos, né, foi o que gastou da primeira vez. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, antes do início do laço, eu vou colocar aqui, ó, application.screenUpdating igual a false. Tá? E a mesma coisa eu vou fazer aqui depois que terminar a execução do código, eu vou colocar como true. A gente tem que, obrigatoriamente, quando desligar essa função, a gente tem que voltar lá como true para garantir que está tudo certo, tá? Que o Excel vai voltar a renderizar. Então, antes de executar isso, o que eu vou fazer? Só para ficar mais fácil aqui, eu vou deletar esse texto e vou suprimir essa linha, essas duas linhas, tá? E vou executar de novo o código. Está contando, vamos ver, da primeira vez deu 13 segundos, às vezes ele dá uma pequena diferença de uma execução para outra. Beleza, 13.15 segundos. Agora eu vou ativar aqui a linha do Screen Updating para a gente perceber e notar a diferença, tá? Então da primeira vez não estava ativado, eu vou dar um Enter aqui, opa, só para ele preencher para a linha de baixo, e vou executar agora. Agora lembrando que tem a função Screen Updating que vai parar a renderização, ó. Então eu vou até deletar o texto aqui para mostrar para vocês. A informação na tela só vai aparecer depois que executar tudo, quando a gente ligar, voltar o Screen Updating novamente. Ele ficou... perdão, pessoal. Eu deletei aqui porque ele estava fora da função. Então, vou executar. Está executando, está rodando. Sem a gente mexer na quantidade de linha e de coluna. E tá lá. Percebam que ao invés de preencher linha por linha, ele acabou preenchendo tudo. E notem a seguinte informação. Ó. Da primeira vez, utilizando sem, né, o Updating Screen, ele demorou 13 segundos. Utilizando agora, né, quer dizer, parando de renderizar a informação na tela, ele demorou 11 segundos. Uma diferença de 2 segundos é bastante coisa, tá, para processamento, ok? Já que a gente fala em nível de computação em milissegundos. Tá bom? Então, queria apresentar isso para vocês. É uma forma de melhorar o código. Se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe as nossas atualizações. Um abraço, até a próxima.